Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse fim de semana, pelas oportunidades que tive, Senhor. Obrigado por esse último dia aqui de aula desse assunto. Por favor, Senhor, nos ajuda a lembrar, nos concentrar e que a gente saia daqui mais equipado, Senhor, para também ser testemunha sua, pregar a tua palavra e ser instrumentos úteis na tua mão. Obrigado por esses irmãos, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que ainda vai acontecer, que a gente seja humilde e reconhecer a tua poderosa mão e reconhecer a tua vontade. Agradeço muito, Pai, porque ainda estamos num país que nós podemos estudar a tua palavra. Dá, Senhor, o senso de valor. Dá, Senhor, a real preciosidade, Senhor, que é ter contato com o Senhor através da tua palavra. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, hoje nós temos uma aula com muitas tarefas. Nós vamos fazer a avaliação da sala. Nós temos que, eu prometi e vou cumprir, pelo menos no segundo tempo, em algum momento, eu vou mostrar algumas ferramentas, algumas dicas, etc., com que a gente trabalha, com que eu trabalho, para você aproveitar também. Mas até aqui, alguma dúvida você trouxe? Mágoa, angústia? Nenhum trauma de infância que você queira compartilhar? Assim, Amanda já com 8 anos, uma vida toda passada, né? Então... 11? Você envelheceu da semana para cá? Ela já está com 11 anos. Olha, eu vejo rugas. Olha que coisa impressionante. Vamos lá. Nenhum comentário? Nada? Ok. Então vamos lá. Nós vamos passar por um tópico hoje muito interessante. Mas antes de tudo, eu queria interpretar essa foto. Me ajuda a interpretar essa foto. Então, eu pedi ajuda. Aquecimento global? Aquecimento global, ok. O que mais? Por que você acha que é aquecimento global? Porque o Polo Norte está quente. Polo Norte quente. O que mais? Tem um cacto lá. Tem cacto. O que tem a ver o cacto? Quente. Então, Marketing globalista. marketing, entendi. Já vamos para um viés político. O que mais? Imagens inconsistentes, porque pinguim Tem osso, tem cachorro. Imagens inconsistentes. Se tem osso, tem cachorro. Polo Norte. Polo Norte. Lembra o Nordeste. Entendi. Agora, a gente está fazendo essas interpretações baseadas no quê? Na imagem. Ok, a pergunta foi mal feita, a resposta não veio adequada. Você está interpretando isso baseado no quê? conceitos. Preconceitos. Você tem conceitos formados e você está aplicando os seus preconceitos, tá? Não é aula de filosofia, mas preconceito tem nada a ver com discriminação. Preconceito é algo bom, inclusive. É bom você ter preconceitos de algumas coisas, certo? Senão você não tem critério de julgamento. Então, preconceitos. E se eu disser para você que não tem nada a ver? Por exemplo, disseram que pelo fato da gente ter ossos, tinha cachorro. A imagem não está falando nada disso. E se fosse um leão? Também. Pode ser um outro predador qualquer, um guepardo. Certo? Pode ser, mas a gente já deduziu aqui que era um cachorro. Deduzimos que era Nordeste. E você tão preconceituoso, não nada a ver com o Nordeste, mas preconceituoso na sua imagem, que é Nordeste do Brasil. Nordeste da onde? Você não especificou. Oxente. Ah, pela palavra oxente. Mas não pode ser que este personagem seja de lá e o resto não? Ele esteja em outro país? Em outro local? Está escrito Polo Norte. Deserto do Sonora. Entendeu? Está escrito Polo Norte. Ah, que mais? Ninguém falou disso aqui, né? O que é isso aqui? Não, pode ser 21 horas. Certo? É possível ou não é? Não. Por que não? Falta 2 pontinhos. Ok, mas o coitado do escriba tossiu nessa hora e pulou 2 pontos. Ok, vamos continuar precisando de ajuda. O que acontece nessa frase? Dá para ler?
Eu preciso. Gente, eu estou pedindo de ajuda, vocês estão perguntando para mim. Precisa Tem que ver qual identificar o pata é, quê? se é a pata. Precisa identificar o quê? É a pasta. Então, o drama é esse, né? O que acontece, né? Pode ser nenhum dos dois. Então ainda, bom, ninguém, vocês percebem que vocês ficam fazendo assim, eu não entendo o que vocês falam, vocês parece que participam. Hoje eu trouxe até um negócio aqui, cadê? Para ver se, ó, pra quem gosta, porções individuais minis. Verdade? Pô, tinha uma esperança agora. Então, vamos lá. Para isso, então, para vocês me ajudarem, vamos assistir isso daqui. Prestem atenção. Vou fazer perguntas. Preste atenção. A música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus o levou a fazer isso. Não teve para onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Perdão. À vontade. Qualquer? Isso aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui que eu observei. Uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós cometermos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Já tinha feito, já. E aí? Quais são os problemas? Mas isso foi depois, não. Qualquer, Rodolfo? O acento. É o pastor. O que mais? Se não fosse o assento, ele já tinha feito isso, olha, foi. Você já quer partir para fofoca, não é isso? Você já quer saber o que aconteceu, qual é o detalhe do caso. Depois que ele leu, ele falou, nossa, né? agora eu já fizemos, agora tem jeito de cortar. Já era. Gente, a gente ri, mas acontece muito e acontece também com outros textos. Então, isso é o campo do estudo bíblico que se chama hermenêutica, exegese. Você precisa entender o que está sendo dito no texto. Senão você tem esse tipo de problema aqui que nós estamos brincando e você começa a fazer interpretações da sua cabeça do que está acontecendo. Ok? Então, isso é uma foto. Se eu lhe der um texto, você também vai fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa. A Bíblia é um livro de estudo, de dedicação. Essa semana eu ouvi de um pastor, contando de outro pastor, que tinha um cara na Escócia, que ele era desligado com o estudo bíblico, ele acreditava que a hora que ele subia no púlpito, o Espírito Santo usava. E literalmente ele não se preparava, ele tomava uma dose de uísque, subia e pregava, e não, se eu estudar eu vou atrapalhar o Espírito Santo, porque daí eu vou colocar os meus conhecimentos e eu vou impedir que Deus haja na minha vida. Essa é a teologia do cara. Né? Então eu penso completamente o oposto. Nós temos que estudar, dedicar tempo, gastar tempo, investir tempo, estudar, olhar, etc. Né? Então vamos falar um pouquinho hoje, pela manhã, de hermenêutica, de uma maneira bem simples. Isso aqui dá para a gente fazer um curso de hermenêutica, ok? Então eu vou passar aqui de uma maneira rápida pelos principais pontos. Se você não concordar, não entender, etc., levante a sua mão.
Vamos participar. Então, então começa por aí, né? No resumo, eu acredito que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela tem um significado para os seus leitores. Eu não tenho como te provar. Tem como eu provar? Por exemplo, tem como provar que a Bíblia é inspirada? Não, acha uma prova aí, faça uma equação matemática. Não, parte de fé. Porque se você nem acreditar na Bíblia, você não consegue nem usar o argumento que a Bíblia mostra a própria Bíblia. O ar tá ligado, né, Rodolfo? É menopausa, né? Tem. Não, mas é deles aqui. Tá vendo? Outro preconceito, achando que eu tô falando de mim, né? Mas é andropausa, se fosse o meu caso. Tava em 32 aqui. Tava em 32, tava ligado, mas no 32. Então, vamos lá. Outro ponto para vocês lembrarem disso na sua cabeça. Há um intervalo de quase 2000 anos ou mais entre os textos e a leitura que a gente vai fazer. O que aconteceu em mais de 2000 anos? Nós vimos aqui a aula passada um manuscrito, lembra? Pedro Vaz de Caminha, está aqui, pertinho, vizinho nosso aqui, aconteceu outro dia. Vocês já não conseguiram entender. Eu também não, tá? Mas vocês também não conseguem entender logo de cara. E a gente quer já colocar as nossas interpretações, princípios em algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Não, você vai ter problema. A diferença cultural. Se a gente vai para o sul do país, a gente já tem diferença cultural. Se a gente vai para o Mato Grosso, a gente tem diferença cultural. Se a gente vai ao norte, nós temos diferença cultural. Ao nordeste, isso no nosso país. Se você muda de país, vai aqui embaixo, vizinho, vamos ao Paraguai, vamos ao Chile, o pessoal que está encostado na gente aqui, tá bom, o Chile não faz fronteira, mas o pessoal que faz fronteira com a gente aqui, a gente já tem problema cultural. E você quer se atrever a interpretar as escrituras, dizer o que está significando num texto para 2000 anos, para uma civilização que não existe mais e uma língua que não existe mais? É isso mesmo. Então tenha cuidado, né? Nós temos que garantir que estamos, entendendo a Bíblia da mesma forma que seus primeiros leitores. O entendimento do texto tem que ser igual. Eu estava num lugar esse fim de semana, agora, e é muito gostoso estar com gente que sabe mais do que a gente, né? E ser convidado a participar de algumas coisas. E aí eu me sinto júnior, né? Você senta assim, um júnior, sentado assim no meio dos caras, o pessoal conversando e tal. E eles contando experiências assim de interpretação da Bíblia de outros países, etc. Já falei isso, quando você vai para o Oriente, que não tem a nossa cultura, como é que eles veem o mesmo texto bíblico? Fantástico, ouvir isso, eu ficava assim, nossa, que legal, não é mesmo? Estamos falando da mesma Bíblia, o que o texto significa para os leitores. Então a palavra hermenêutica, bem rápido, ela vem do grego, tá bom? Que significa, bem superficial que eu estou fazendo aqui, interpretar, né? Basicamente, a hermenêutica é uma arte ou ciência, como você queira, de interpretar textos. Então, a hermenêutica se usa para qualquer tipo de interpretação de texto. É que no nosso meio, a hora que você fala hermenêutica, você já lembra das escrituras. Mas a hermenêutica se aplica para qualquer texto. Existe uma arte de interpretar texto. Se você pega um texto lá da Babilônia, nada a ver com as escrituras, e tem que interpretar aquilo lá, você vai ter que fazer hermenêutica do que está acontecendo ali naquele texto. Se você é da área de direito ou língua, você entende o que eu estou falando, você tem que ter essa habilidade. Então imagine, por exemplo, bem rápido, que você está lendo uma carta escrita por um amigo há muitos anos. Amigo seu, só para você entender o que essa carta diz, você tem que considerar o contexto. Eu lembro, ele estava passando por tal coisa quando ele me escreveu. Ele tinha essa idade, ele estava morando em tal lugar. Então você tem um contexto que não está escrito naquela carta do seu amigo, e aí você consegue entender. E talvez mesmo assim você tenha dificuldade. Ok? Então exige estudo. Então, aqui a gente já falou, cultura, linguagem, ela nos ajuda, em termos bíblicos, a entender o que significavam esses textos para as pessoas da época. Isso é extremamente importante. O que os leitores da época entenderam? É fantástico. É fantástico.
A gente está estudando bem-aventuranças, né? Vou dar um spoiler para o pessoal que está. Como é que o judeu entendeu o que o Senhor Jesus estava falando, na hora que ele começa com as bem-aventuranças? Não é o que eu estou entendendo. O Senhor Jesus estava falando para aquelas pessoas, o que elas estavam entendendo. E ele não explica o que é ser bem-aventurado. Ele não faz a exegese do texto explicando, sabe o que significa bem-aventurado? Vamos pegar o dicionário aqui. Gente, minutinho, vamos pegar o dicionário. Você sabe o que é bem-aventurado? Não, as pessoas sabiam. Elas sabiam da onde, de que contexto. O que elas entenderam quando elas ouviram a palavra bem-aventurança. Aí você consegue entender. Mas exige tempo e estudo. O Senhor Jesus não inventou nada. Ele usou o Antigo Testamento para fazer a introdução do Sermão do Monte, se é uma introdução às bem-aventuranças. E a gente acha que aquilo, inclusive, é mandamento. Mas esse não é o assunto da aula. Mas exige que a gente estude. Um estudo de texto que você vai fazer tem que transmitir de maneira compreensível possível significado original para os ouvintes. Original não é o que você acha. Se você acha, você faça parênteses. Olha, eu vou dizer a minha interpretação, tá? É assim, eu penso assim. Fulano de tal pensa assado, fulano de tal pensa assado, porque não tem um ponto comum, porque é um texto assim, assim, assim. Mas na época tem uma literatura, outra coisa que a gente não faz. A gente tem medo de estudar história do que não está ao lado da Bíblia. Por isso do livrinho lá, que é do livro lá que eu indiquei. Ok? Você entendeu o que está acontecendo ao redor. Aí você começa, por isso, entendi. Então as pessoas estavam fazendo isso. Né? O sentido das palavras é aquilo que a exegese revela para nós. O que está sendo revelado para nós? Então você tem que estudar. Por isso, se você tiver para português, se você não lê outra língua, se você tiver para português outras versões, vai lhe ajudar. Por isso que eu mostrei as aberrações na aula passada, ok? Para a gente ver aonde a gente pode chegar, porque não é qualquer coisa que pode estar na sua mão, da onde vem. Agora eu vou fazer um parênteses, cuidado com literatura evangélica, não é porque está vendendo com todo respeito em qualquer livraria de qualquer igreja que o negócio é bom. Da onde vem o autor? O que esse cara pensa? Qual é a teologia dele? Qual é a formação dele? Quais são os princípios dele? Aí você vai ver o que ele está escrevendo, se tem valor. Ao ler as Escrituras, fazemos uma exegese imediata e tentamos entender o que o texto está dizendo. Nós não temos, eu falo falando de maneira geral, a necessidade de estudo. Então você lê e quer entender. Então é isso que está dizendo. Você tem certeza? Na geração que está chegando agora, na minha opinião, é só minha opinião, está pior, porque não se faz resumo de texto, não se tem interpretação de texto, e aí depois exige que alguém faça isso no vestibular ou no Enem. As crianças, desculpa, a formação não foram treinadas assim, ela não sabe identificar textos diferentes. Como é que eu leio um texto de jornal? Como é que eu leio uma poesia? Como é que eu leio um relatório que eu tenho que entregar para o meu chefe? É diferente de um texto de jornal. A gente não tem. Aí você pega as escrituras, você não respeita o estilo literário das escrituras e você já sai interpretando. O mais famoso que todo mundo tem é para Apocalipse. Por que o texto de Apocalipse foi escrito numa literatura apocalíptica? É um estilo, tem uma razão que João fez aquilo. Por que ele fez aquilo? O primeiro e segundo capítulo de Gênesis, por que foi escrito daquele jeito? Tem uma forma, tem um motivo, tem uma razão que ele foi escrito daquela forma. Né? Então, estou desafiando vocês a entender. O processo exegético de exegese é de extrair o sentido original do texto bíblico. Então, o desafio não é o que você quer que diga, é o que o texto está dizendo. Cuidado, como eu disse, esse assunto é bem profundo, eu gosto bastante, mas tem gente que diz que uma vez que o texto é escrito, ele tem vida própria. O texto fala por si mesmo. Eu discordo profundamente. O autor é o dono do texto. Ele que tem que dizer o que ele quis dizer se ele não foi claro. Outro parênteses, por isso que eu detesto o WhatsApp. Quem anda perto de mim sabe, o WhatsApp não vai dizer cheguei, oi, vou, sim, não. Tá? Se você começa a escrever aquilo ali com aquele dialeto que está sendo criado hoje, eu do outro lado, dependendo do mau humor que eu estiver, eu já interpreto tudo diferente. E o problema está sendo eu.
Ah, desculpa, não vou poder ir. Poder ir, certo? Não vou poder ir. Aí você entendeu, aí você fala, pô, tá vendo que cara, não convido mais, onde já se viu, tal, não sei o que tem, ele pode estar passando por um problema muito sério. Então você tem que ser claro quando você vai escrever, você tem que entender que a comunicação começa do seu lado. O que a pessoa do outro lado vai entender. E no processo de tradução de língua, se você fala mais de uma língua, isso já é complexo. Já falei aqui várias vezes, né? Você está assistindo um filme e se coloca a legenda embaixo. Se você conhece a língua, você, nossa, não, dá vontade de pôr uma fita, assim, apaga, tira a legenda, porque aquilo acaba te atrapalhando. Você tem um contexto daquela língua. Agora, se você não entende absolutamente nada, graças a Deus que tem legenda, né? Você vai assistir um negócio em árabe, por exemplo, eu preciso de legenda, senão não consigo entender. Até aqui, vamos lá. Comentários, traumas, infâncias, não concordo. Isso de ser vivo, né? Ainda usam aquele texto, a palavra de Deus é viva. Então, ela é viva, então, ou se renova a cada dia. Então as pessoas e o que falando que aí o texto pode ser interpretado de maneira volátil, né? Livremente. Eu posso abrir a Bíblia a hora que eu quiser e Deus vai falar porque a palavra é viva, né? Porque a palavra é viva. Eu já ouvi isso. Tem bastante coisa. Isso me lembra uma coisa que os jovens aqui não lembram, mas o Luiz Américo usava, que chamava caixinha de promessa. Né? Na minha avó tinha. Não usava, mas sabe o que era? Você vendia na livraria evangélica, você tirava uma fichinha. É parecido com aquele negócio que tinha na praça, que tinha um passarinho que ia lá e pegava? Realejo na água, valeu. O realejo era o realejo bíblico, entendeu? Porque só tinha promessa e promessa boa. Nunca tinha uma promessa assim que você vai sair. Não, é só promessa boa. Tá? Então vamos tomar cuidado com o que a gente pensa, como a gente pensa, o que a gente pensa, para quem e como é que a gente fala. A Bíblia é um livro de estudo, pois não? Sentido e significado. Não entendi muito bem essa. A gente vai passar por ele, né? Você andou mexendo aqui, viu? Não, tem uma frase. Não, a gente vai ver um pouquinho de diferença de sentido e significado. Desculpa, então. Nossa, então... Pediu até desculpas. Vamos lá. O que mais? Alguém tem um caos para contar de... Eu já vi vários. Né? A pessoa afirma para você assim, porque tal coisa, tal... Eu aprendi a... Diga. Eu tenho um que é mais um patrocínio dos espíritas, né? Eles falam que, acho que eu não lembro qual é o versículo, mas fala que quando fala que acho que João ia vir no espírito de Elias, isso. Aí eles usam isso daí interpretando como se fosse encarnação. É uma série de discussão. Alguns ateus que eu conheço no sentido não pessoalmente esses que eu vou citar, mas eles têm um conhecimento bíblico e entram em um debate com o cristão. Eles fazem o contrário. Em vez da gente chegar para evangelizar, ele vem desevangelizar você. Ele abre a própria Bíblia. Tem alguns desafios do tipo, você está com a Bíblia aí, você é crente, então abre a sua Bíblia aí. O que quer dizer esse texto? Aí você não, então aqui está dizendo tal coisa, tal. Como é que você prova tal coisa para mim? E a gente, aí quem sabe um pouquinho refute alguma coisa, ele sabe também, não, mas esse texto não tem nada a ver com o contexto. Esse versículo que ele está usando é porque o autor estava fazendo isso, fazendo isso e aquilo. E a gente passa vergonha. Porque a gente não estuda as Escrituras. E nós temos, eu insisto nisso, gente, eu sei que vocês estão cansados, mas é um privilégio, é um presente, é algo que você deveria morrer por isso. Jesus censurou o povo, errais não conhecendo as Escrituras. Errais porque não conheceu, diabetes, o senhor está bem? Errais porque não conhece as Escrituras. Depois veio o poder de Deus. É verdade, a gente não conhece as Escrituras. Você não conhece as Escrituras. Fiz um teste outro dia, eu pedi para abrir rápido, assim, abre Obadias. Que? Você não está? Então tá bom, Naum. Que lindo, já falando hebreu, já é isso que está ensinando a gente? A gente não tem conhecimento das Escrituras. Pois não. O pessoal da Teologia da Libertação tem um membro lá deles que pega o texto de Pentecoste, né, para usar como base de fundamento da teologia deles.
que é, ó, aquele tempo, Jesus, seus discípulos e apóstolos, todos eles tinham um pensamento comunista. Aqui eu não estou querendo falar se é bom ou ruim, mas eles usam como respaldo para defender no que eles acreditam. Então, a exegese, a hermenêutica desse grupo é totalmente... Sim. Também, sem criar polêmica, tem a maioria do grupo feminismo não entende as escrituras e acha que a Bíblia é machista. É só minha opinião, ok? A Bíblia mostra, na história, no momento que ela foi escrita, tudo o que estava acontecendo, as mulheres eram as mais protegidas de todos os povos. O tratamento que elas tinham era um VIP perto da sociedade que circundava o povo, mesmo no tempo de Jesus. E a gente faz uma interpretação errada e fala besteira. Disse da proteção das mulheres, eu estava até lendo lá que Efésios, quando falou para as mulheres submeterem aos seus maridos, isso não foi nenhuma novidade, mas quando falou para os maridos amarem as suas esposas, para aquela audiência original foi um susto. Como assim para dar a vida por ela? E submeter não era novidade. E né, o detalhe aí que me pega com o marido e com o homem é que até da vida é um ato heróico, desculpa. Eu vou lá, aquela coisa do herói e tal, não sei o que tem. Como Jesus amou a igreja, este é o padrão, e não tem si. O que a igreja faz que entristece a Jesus, não cumpre, etc. Tal, e o amor dele não muda. E este é o maior valor, não importa o que a sua esposa faça. Não tem si. Você deve amar. Não importa. Não vamos entrar depois aí se deve acabar o casamento, não é o assunto, é a minha opinião. Não importa. O Senhor Jesus nunca vai abrir mão da própria igreja, independente do que a igreja faça. Esse é o padrão dado para o marido. Eu queria inverter, eu queria que desse a sorte para minha mulher. Com eu ia ser bem cuidado. Certo? A responsabilidade é gigante, astronômica em cima do homem que decide casar. Isso é outro assunto. O que mais? Sobre a aplicação nos dias atuais de uma passagem, tem a ver com a exegese ou não? Por exemplo, se o que foi falado naquela época serve para hoje, porque tem alguma coisa a ver, não sei se dispensacionalista, eu estou confundindo, mas que falam que tem coisas que não é dispensacionalista, acho que é, que naquela época valia, hoje não. Tem a ver com a exegese ou é outra? Não, tem a ver com a exegese. Então, assim, bem rápido. Há muitas coisas que foram escritas para os povos naquela época, daquela forma, que não se aplicam hoje. Muitos, inclusive cerimoniais que existiam no Antigo Testamento, etc. Tal, não se aplicam hoje. Ponto. Depois a gente pode entender o porquê. Não se aplicam. Agora, os princípios morais das Escrituras, de capa a capa, não perdem validade nunca. Nunca. Então a história que é contada, ou por que tal costume existia a tal época, é porque estava ensinando alguma coisa. Eu vou dizer algo, mas eu aprendi com um judeu. A pesquisa que tem hoje não precisamos fazer circuncisão, certo? A não ser em caso de saúde, né? Mas não é algo mandatório. Mas o índice de câncer de colo de útero de mulher judia é praticamente zero, ou tende a zero. A higiene é mais fácil, a coisa é muito mais fácil. Imagina isso dado àquela época, nas condições que aquele povo vivia. Agora, hoje, ok, não se aplica para nós, etc. Mas se eu fizer, tem problema? Não. Qual o problema? Não tem problema. Então, tem condições sanitárias, por exemplo, que davam instruções que davam lá, que se aplicavam para o povo naquela época, naquele momento. Agora, o princípio que está por trás disso, permeia a Bíblia como um todo. Não tem problema, depende do... Quando os judaizantes chegavam lá na época de Paulo, então precisa ver o que está por trás. Então, entendi. Quando eu disse que não tem problema, não vamos discutir circuncisão aqui, mas o problema é, fisicamente falando, o ato físico, não cerimonial ou não exigir da pessoa que tem que fazer assado, cozido e frito para se tornar cristão ou não. Isso concordo plenamente com eu. Estou falando só na fisiologia. Só na fisiologia. A base da falta de... Desculpa. Não, fala. A base da falta de hermenêutica mais apurada, mais exegese, também surge, entrar numa polêmica, mas enfim, as denominações tipo a Adventista do Sétimo Dia. E aí você tem uma batalha muito grande frente
guarda-se o sábado ou não? Isso, tem divertido. Você já conversou com o testemunho de Jeová? Normalmente ele vai pegar um folheto, você já quer que ele vá embora, você não quer conversar com ele. Faça o contrário, tenha um material preparado para quando ele bater a sua porta, você tenha a chance de evangelizá-lo. E aí você tem que estudar o que eles pensam, como eles pensam, e com amor, com palavras brandas, colocar para ele, assim como você evangeliza judeu, com palavras brandas e boas, usando o Antigo Testamento. Né? Eu vejo bastante também, às vezes tem texto que é bem literal, uma história, tipo Davi com a funda, e o pessoal tenta dar significado para tudo. É que você não come o bolachinho, mas sim, nós vamos ver um exemplo, se não for antes do intervalo, assim que voltar ao intervalo, você está 100% correto. Né? Então, a exegese também é algo muito importante para a gente evitar o que a gente chama de, lembra, anacronismo. Lembra o que é isso? A gente trazer interpretação cultural ou preceitos pessoais ou culturais de hoje para aquela época. Não. Você tem que fazer o contrário. Você tem que voltar 2.000 anos, 3.000 anos, sentar lá, colocar as roupas dele, imaginar qual era a temperatura, onde eles viviam, o que eles comiam, como é que funcionava, como é que eram os remédios que eles tinham, como eles funcionavam, para entender o que estava acontecendo ali. E não ao contrário. Por exemplo, eles não tinham remédio para dor de cabeça. Como é que você tratava assim? Hoje a gente não gosta de dor, certo? A gente toma analgésico, a gente não cura o negócio, mas te desliga o sensor. Isso é um analgésico. Desculpa, doutor, da explicação simples. Né? Mas você desliga o sensor. Como é que eles faziam naquela época? Que remédio eles tinham? Como é que eles cuidavam disso? Qual era a interpretação de dor que eles tinham? Você tem que entender como eles nem imaginavam que um dia podia existir um negocinho pequenininho assim, que você engolia, e o negócio era mágico. Se desse para aquela época, eles iam achar que era bruxaria. Não é? Você toma um negócio lá e, nossa, depois de 40 minutos mais ou menos, seu organismo processa e você está bem. Como é que eles entendiam? Então isso faz parte do estudo da gente entender o que acontecia à época. Esse é um trabalho contínuo que a gente tem de estudo e reflexão sobre o texto bíblico. Agora, a gente tem que fazer isso com muita humildade e na dependência do Espírito Santo. Quanto mais eu estudo as Escrituras, mais eu entendo que eu não sei. Quando eu converso como esse final de semana com as pessoas que estavam ao meu redor, assim, conversando, o cara que fez menos coisa tem um currículo desse tamanho, entendeu? E eu conversando, e o cara humilde, conversando, perguntando pra mim, o que você pensa disso aí? Eu conta 2, pula eu. Perguntei. Eu não, eu tô aqui só esponja, queria só absorver, entendeu? Fantástico o que os caras olham. Às vezes discutindo um trechinho, uma palavra, um momento da história, por que era, ou experiências de vida, contando experiências de vida, né? Que mostram o estudo da palavra. Então a contextualização é um processo então de a gente aplicar o sentido extraído da exegese ao nosso contexto atual. E é diferente, vamos começar a chegar no significado e coisa, que é a hora que eu faço exegese, eu aplico o sentido do texto. Então, vou dar um bobinho. Escola Bíblica Dominical, criança de 3 anos. Não minta para o papai e para a mamãe. Isso está na Bíblia o tempo inteiro. Tem algum si? Então, tem um princípio moral, você vai explicar. Ela não tem ainda maturidade para você discutir o conceito de mentira. Mas você diz, não minta para o papai e para a mamãe. Boa. Não minta, é o conceito. Agora importa a mentira se é lá 2.000 anos, se é hoje, se é no mês passado, se vai ser daqui 3.000 anos. Mentira. Então você está ensinando um conceito moral. A Bíblia diz isso. A Bíblia tem várias histórias que mostram um caso como esse. E você pode então usar, contar a historinha e aplicar o sentido moral. Olha o sentido moral da história. O que aconteceu com Abraão quando ele mentiu porque a esposa dele era irmã? Foi aprovado por Deus? Parece que sim, mas não foi não. Olha o que aconteceu. Você tem então um princípio moral. Agora, hoje em dia, você não está no contexto de Abraão, você não vai fazer aquilo, não vai ter necessidade, você vai ter um faraó lá na sua frente, etc. Para você falar que é a sua mulher, é outro contexto. Então, a contextualização é crucial, para tornar a mensagem bíblica relevante para os seus ouvintes contemporâneos. Então, olha o perigo.
você contextualizar para os ouvintes contemporâneos. Aí você tem que contextualizar e explicar o que estava acontecendo. É exposição bíblica. Olha, deixa eu te contar, estava acontecendo isso, por causa daquilo, etc, etc, etc. Nosso pastor Fernando faz muito isso no tempo que ele está com a gente lá no culto, certo? Ele fala, ele investe um tempo e dentro do tempo que ele tem, dá um contexto do que estava acontecendo. Ele conta uma historinha, você pode entender, às vezes ele conta um texto, uma parábola, algo que ilustra. Agora eu entendi por que é importante tirar sandálias ou não. Agora eu entendi por que lá na última ceia aconteceu tal coisa. Então ele descreve o que estava acontecendo, ele contextualiza. Gente, hoje a gente usa cadeira, a gente senta assim, naquela época não. Ele não está mudando o texto bíblico, ele está fazendo um depara para você. Olha, era assim, hoje é assim. Ou, a época fazia assim, hoje a gente não faz assim. Para você entender. Então, a contextualização ela é crucial para a gente entender. Envolve tradução do sentido bíblico. Envolve tradução do sentido bíblico. Então, envolve a tradução do sentido bíblico para uma linguagem, numa situação de pessoas de hoje possam entender e aplicar para suas vidas. Porque você já viu o cara que prega o evangelho mecanicamente? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito todo para que ele queira, que ele está em João 3,16. Aí depois como eu sempre brinco, não tem mais, mas tinha uma época que tinha muito escrito nos muros por aí nas estradas, Jesus salva, né? Jesus salva. A pessoa passa deve olhar e fala assim, quem é esse Jesus? Assim, ideia, salva do quê? Se Jesus está em perigo, ele que salva. Eu estou bem aqui, vai salvar do quê? Um colega professor que deu aula no outro país, acho que eu já falei isso aqui, ele deu a referência do Senhor Jesus não tantos anos antes de Cristo. Uma moça lá atrás. Pois não, quem é Cristo? Quando que é essa data aí? Eu não estou entendendo a sua referência histórica. Eu não sabe quem é. Só que a gente está aqui numa bolha que a gente acha que consegue. Não, né? Então, veja, a tradução do sentido bíblico do que está acontecendo para uma linguagem na situação das pessoas de hoje possam entender. Isso não é comprometer o que as Escrituras estão ensinando. Chegamos, olha aí. Qual a ideia de sentido? Sentido é o que a exegese revela e é o entendimento original. O que o Senhor Jesus quis dizer? Qual era o sentido da frase dele? O que Moisés estava dizendo? Quando Josué escreveu, o que Josué estava dizendo? Quando Davi no Salmo escreveu, o que Davi estava dizendo? Esse é o sentido. Agora, o significado é diferente. Isso significa o princípio moral. Como a gente aplica isso para a nossa vida hoje? Ficou mais claro? Piorou? Então, é o significado. Qual é o sentido? E o que isso significa? Só que aqui dá trabalho de estudo, aqui dá trabalho de fidelidade. Aqui você pode corromper o sentido, aí você pode fazer isso aqui ficar diferente. Aqui você tem que tomar cuidado. E aí qual é o seu trabalho de ouvinte? Se você não é a pessoa que está estudando, que é o seu ouvinte? Anotar, etc. E depois conferir, criticar. E a gente tem que ser maduro o suficiente na fé para qualquer um de vocês levantar aqui e perguntar, não concordo com o que você está falando, por causa daquilo, etc. Qual é o grupo na Bíblia famoso que diz que fazia isso? Bereanos. Tem um exemplo lá de alguém que ouvia e não acreditava. Não é porque o cara sobe no púlpito, uma pessoa qualquer sobe no púlpito, ela grava um vídeo no YouTube e ela escreve um livro que está certo. Na hora que eu estou lendo, eu estou criticando. Não é porque, mas foi fulano que escreveu, e daí? Por exemplo, John Stott é um teólogo falecido há pouco tempo, que eu admiro muito, aprendo muito com ele. Mas ele tem ele tem um final ali em termos de ser humano, de aniquilacionismo, que eu não concordo. Aí ele escreve, só que a hora que ele está indo por esse lado, eu já estou olhando e falando, entendi, não, ele está indo por isso aqui, ele pensa assim, etc, eu não concordo. Intervalo?
A gente falou tempos atrás de manuscritos, lembram disso? Aí, meu pai, literalmente meu pai, eu estava assistindo as aulas remotos e atrasado, né? Ele começou a assistir depois. Aí ele me chamou a atenção esse dia e falou assim: eu preciso conversar com ele, precisa conversar com ele nos assuntos. Eu vou na sua casa, quero te dar um negócio. Aí ele veio com um negócio. Eu estava arrumando minhas coisas lá em casa e tal. Eu achei papiro que eu comprei no Egito, quando fui lá, 30 anos atrás. E tá lá jogado, demorei para achar, não sei, o estado, então ele realmente fez uma arte, como é que fala lá? Escavação, boa! Escavação lá nos guardados dele lá, e ele achou. Então, só para mostrar, e até em gratidão ao que meu pai me deu, talvez eu vá colocar isso num quadrinho, né? Mas, não vou passar, mas só este aqui tem 30 anos, né? E ele, pai, desculpa, tá jogado lá, não conservado, não estava no lugar refrigerado, etc. E olha a qualidade de um negócio de 30 anos que ele comprou no Egito. Tá vendo como dura? E aqui nas pontas já está começando a fazer assim. Mas tá vendo como dura? Então tem 30 anos guardado lá em condições X dentro desse negócio aqui. E tem um outro aqui também. Tá bem embalado, tá, né? Vamos tirar uma foto, eu queria tirar uma foto. Não, depois eu levo lá na coroinha lá, ou a gente tira a foto depois. E tem esse menorzinho aqui, aquele ali é puramente egípcio, né? E esse aqui, olha, embalado de outro jeito, ó, também com as partezinhas aqui já fazendo, mas aqui tem o alfabeto dos hieroglifos, para você entender a língua egípcia. Olha só que legal. Isso aqui tem 30 anos guardado. Olha a qualidade, quem está mais perto aqui está vendo, parece que foi feito hoje, né? Então, está claro aqui que é possível fragmentos disso aqui durarem mais de 1000 anos, né? Lembra que é difícil ter um papiro do jeitinho que está esse aqui. A gente tem bastante fragmentos dos livros das escrituras. Mas eu só quis fazer isso, inclusive, em homenagem ao meu pai que se preocupou com isso. O que é isso? Não, é isso aqui ele me explicou. Isso aqui ele comprou o original sem quintal. Eu não sei fazer uma casinha. A prática de desenho é -3. Então vamos lá. Então eu vou usar um pedacinho agora da aula aqui. Eu vou contar no relógio, a gente mata um pouquinho o assunto de exegese e aí eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês, tá? Então vamos lá. Bem rápido. Olha o que aconteceu aqui, exemplos de hemenêutica, né? Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Deixo para você o desafio de, como eu já falei, entender e descobrir por que o Gênesis 1 e 2 foi escrito daquele jeito, né? É uma explicação bem legal. Qual que é o sentido, se a gente for fazer isso? Deus criou os céus e a terra no princípio. Esse é o sentido. Qual é o significado? Compreensão de Deus como Criador, soberano de todas as coisas, que nos chama a viver de acordo com sua criação. A compreensão correta no sentido nos ajuda a aplicar os princípios bíblicos de forma fiel e relevante. Então, se você vai estudar um versículo bíblico, eu gosto de fazer isso, né? Qual é o sentido e qual é o significado daquele texto? Em bom, não são todos, mas em muitos deles dá para a gente fazer isso. Que mais? Se interpretarmos, olha, erroneamente, vamos falar de errado, se a gente interpretar erroneamente, estaremos de fato, é algo que vai acontecer, ensinando, refletindo, meras opiniões humanas. Então eu vejo gente subir em palestra, em púlpito, escrever livro, que é a opinião da pessoa. Não tem problema, eu também tenho algumas opiniões. Modelo de carro, eu tenho opinião sobre time de futebol, eu tenho opinião de melhor tênis ou não para você fazer tal. É opinião. Mas não é o que as escrituras estão dizendo. Então, cuidado quando você usa comentário bíblico. O nome já está dito, ele está comentando. É um comentário. Mas você fala, qual é o seu comentário a respeito? Não pergunta isso para você? O que você... Aqui no Brasil não fala isso, a gente fala o que você acha, né? O
que você acha a respeito? A pessoa está achando. Certo? Ela está comentando. Claro que os comentários de muita gente que eu leio, que eu olho, são pessoas, mas eu quero saber quem é primeiro. Ok? Então, quando eu pego teólogo tal, eu já sei a formação dele, eu sei no que ele acredita, eu já vi a profissão dele. A hora que ele faz comentário, não me interessa saber que nem essa semana. Eu ficava do lado só ouvindo comentário. Né? Comente mais sobre o assunto. Deixa eu ouvir o que você pensa. Agora, eu tenho meu senso crítico, nem tudo que a pessoa fala é 100%, são comentários. Então, cuidado para os comentários não virarem interpretações bíblicas, porque comentário pode ter opiniões humanas e eles podem levar a algum erro. Ok? Então, a interpretação não é apenas necessária, mas uma tarefa complexa que exige atenção cuidadosa ao contexto original e significado pretendido pelo autor. Estou reforçando o que a gente já viu. Dúvida até aí? Mágoas, traumas? Ok. Interpretação correta. Primeiro, minha opinião, a gente tem que estar humilde perante as Escrituras. Eu sou o eterno aprendiz, eu não sei nada. Eu estou aprendendo. Como é que você trata as Escrituras em termos de reverência? Como é que você trata as Escrituras? Com todo respeito, não é abrir a Bíblia, já falamos disso, deixar lá no seu comércio, no seu tal, como um amuleto. Não é nada disso que eu estou dizendo. Não é ela no sentido papel, material, porque você tem hoje isso digital, certo? Não, mas é o conteúdo. Como é que você trata a palavra de Deus com reverência, né? Reconhecendo a inspiração divina das Escrituras. Aí, se você já vai para a Bíblia, como alguns teólogos, achando que ela não é 100% inerrante, você já tem, para mim, vai ter problemas. Então, quando eu vou estudar o material de alguém, eu preciso ver a confissão de fé dele. Ele entende que as Escrituras são 100% inerrantes? Ah, entende. Ele entende que a salvação é unicamente pelo Senhor Jesus? Ele entende. Então tem as confissões de fé. Ele tem a confissão de fé? Aí eu vou entender. E aí, se ele não tem, ok, se eu tiver maturidade, eu posso estudar o material dele, mas eu tenho que ir lembrando que eu estou estudando alguma coisa de uma pessoa que pensa, interpreta muitos tópicos, na minha opinião, de maneira errada, e outros são impressões ou comentários dele. Não dá para a gente pegar. Eu já vi queridos na igreja. Ah, você me ajuda a fazer o estudo? Ajudo, sim. Ah, então, aí ele produz uma material, eu peguei do fulano. Não, querido, é o seu estudo. Se for para pegar do fulano, a gente dá o livro para a pessoa. Né? A gente vai para a classe e fala assim, ó, leia esse livro. Pronto, você está dando a opinião da outra pessoa. É o que você está aprendendo. Então, existe uma argumentação verdadeira, olha, que a autoridade da Bíblia só pode ser reconhecida quando interpretamos de forma que reflita a intenção original do autor e o contexto histórico-cultural. Isto aqui é importante, mas nós temos preguiça de entender o que estava acontecendo, como é que a coisa estava funcionando. Né? A correta interpretação e compreensão da Bíblia requer um esforço, aí complicou. Ah, não, eu quero mastigado. Ah, não, mas você não pode me dar isso aí? Você não faz isso aqui para mim? Você não... Eu faço muitas apresentações por aí. Normalmente você me dá os slides? Não, isso aqui eu trabalhei. Não, mas você é egoísta. Eu falei, não, querido, eu estou desafiando você a fazer, até porque isso aqui também é a minha interpretação do que está aqui. Pode ser que você descubra outra informação, você faça diferente. Isso aqui é o que eu elaborei, que inclusive pode conter erros. Né? Isso aqui não é inerrante de maneira nenhuma, mas a gente gosta disso, né? Na área fora da igreja também, você vai num lugar, faz uma apresentação, você me dá os slides, não é isso que a gente quer? Aí muitas vezes você não usa os slides, né? Que é mais bonito, você guarda lá e não usa para nada. Agora é legal, por exemplo, aconteceu esse final de semana, quando um amigo que sabe muito mais do que eu, ele viu comentando num assunto, me chamou no lado, um amor, amigo mesmo, aqueles cara. Aí ele chamou lá e falou assim, eu vi você falando tal coisa, vou te mandar um material que eu olhei, você dá uma olhada melhor aí, vê o que você acha, depois você opina. É o jeito correto, carinhoso de dizer, burrão, você está falando besteira? Então aqui, ó, lê isso aqui, entendeu, querido? Lê isso aqui que eu fiz. Então ele que me entregou, não foi eu pedir. Mas muito carinhoso, é uma forma gospel de me chamar de burro, né? Mas o cara é fantástico, e se ele continuar me chamando de burro, eu vou ficar feliz, né?
fantástico, mas aconteceu. Ele falou, eu vi isso aqui, vou te dar um material aqui para você dar uma olhada no negócio que eu fiz aqui, vê o que você acha, depois você me conta. Eu falei, então, vamos lá. Verdade, né? A verdade que Deus deseja comunicar está inserida num contexto cultural. Você tem que lembrar disso. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, aí a gente vai lá para as ferramentas. A proibição de mulheres cristãs para cortarem cabelo e orar na igreja, lembram disso? Sim. Lembram? Mencionada por Paulo, como é que ela deve ser entendida? Deve ser entendida no contexto da cidade grega de Corinto. O que acontecia na cidade, como viviam as mulheres, qual era o aspecto cultural, para Paulo dar uma orientação dessa, porque faz sentido dizer para a mulher não cortar cabelo, faz sentido para dizer mulher não orar na igreja? Não. Então quando a gente olha isso, não, Paulo está ensinando um negócio errado. Não faz sentido. Mas por que é que foi dada essa orientação? Aí exige a gente olhar, né? Que na cidade onde eles estavam, mulheres que cortavam cabelo se identificavam como prostitutas. Então não é o fato do corte que vai mudar a coisa, não. Era com quem que se identificava. Então ele está falando, então qual é o princípio por trás disso? É não corte o cabelo, não. É com qual é os hábitos, qual é a sua aparência, com que grupo você se identifica na sociedade. Então, quando eu converso com o pessoal mais jovem, que quer se vestir de XYZ, lembra um tempo aí, talvez tenha passado, que os meninos estavam mostrando as cuecas atrás? Eu lembro. Eu peguei vários aqui, desse jeito, gospel, no cantinho. Isso. Isso dá o meu. O que foi? Vamos lá. Cara, achei demais essa história de cueca sua. Por que você não tira toda a calça? Porque eu queria ver um verso. Ué, se a cueca é legal para você mostrar, vamos mostrar. Não. Ah, entendi. Por que você está fazendo isso? Tela azul. Então, aí você vai mostrar de onde veio, com quem que você está se identificando. Pode ser que ele faça isso de propósito, com propósito, ou ele possa fazer isso por ignorância, porque acha que é legal. E assim vale todas as outras coisas. Você tem problema com piercing? Ora, a maioria das moças aqui está usando piercing. Aqui dentro dessa sala. É o seu brinco. Isso é um piercing. Agora, dependendo de onde você põe o piercing, a forma do piercing, o que você está fazendo com o piercing, é com quem você quer se identificar. Que as pessoas vão olhar para você e vão te colocar num grupo. É isso que você quer fazer? Então é proibido colocar piercing? Não, é proibido você usar mal o piercing. Com quem que você quer fazer? Isso vale para o resto. Da roupa que você está usando, da marca da roupa que você está usando, da forma com que você dirige, como você... Tudo com quem, quando a pessoa olha, a que grupo você está se identificando. Esse é o ponto. Nesse contexto aí, como a gente escapa das armadilhas, né? Tipo, tem coisa recente, um pastor famoso aí que falou algumas asneiras, tipo, que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Assim, aí, nesse caso que você falou, de certa maneira você meio que colocou assim, não, isso aqui só vale para esse contexto, né? Como é que a gente tem esse discernimento assim, de saber que isso aqui mas... Pelo princípio moral. Qual é o princípio moral que está aqui? Não é o corte, até porque ele não dá quantos dedos, porque daí vem o legalismo e vai dizer, não, o corte não pode ser Joãozinho, né? Mas pode cortar até aqui. Não, eu nunca posso passar a tesoura, tem que crescer até arrastar no chão, que nem Rapunzel, velho? Que arrastava pelo chão. Não faz sentido. É o princípio que a gente viu, qual é o sentido e qual é o princípio moral que está sendo aplicado aqui. Então, o que acontece é toda a escritura tem um princípio moral. Agora a gente não quer estudar para olhar o que é que está acontecendo. E aí a gente aplica de maneira errada. Se vamos voltar para a circuncisão, vamos todos fazer circuncisão, então não faz sentido. Por que eram as festas do Antigo Testamento? Para que elas serviam? Certo? Agora, quando a gente fala lá, dai a César o que é de César, nós não temos César. Nós vamos aplicar o conceito. Não vamos entrar nesse assunto, mas César era exponencialmente pior do que qualquer coisa que nós estamos passando. Exponencialmente pior. Porque independente se é A, B, C, J, não me importa. Né? Se é
Não me importa. Estou dizendo que o contexto que eles viviam aqui era exponencialmente pior. E o Senhor Jesus fala assim, é dele, dá para ele. Ele não está dizendo a quantidade, é o princípio. Então, se há impostos, se é do governo, seja lá do quem for, entregue, devolva. Nem roube ele para dizer que você está dando dízimo e para Deus. Esse é o princípio. Pague os seus tributos, seja um exemplo. Se você pode lutar dentro da lei para mudar a lei, mas enquanto está valendo a lei, cumpra. Não há nenhum... Esse é o princípio desse texto. Então é isso que eu quero dizer. Então você tem que interpretar o que está acontecendo. Para não acontecer algo parecido com isso aqui, ó. Ah, já vai chegar lá. Então a gente tem alguns princípios fundamentais. De novo, peguei um avião, estou fazendo um voo por cima do assunto. Ah, eu sei que eu estou sendo simplista. Então, somente a Escritura. Então, a Bíblia tem que ser a sua única fonte de fé, infalível de revelação divina e autoridade suprema. Ponto. O que nós estamos fazendo como evangélicos é pegando comentários, livros, explicações, vídeo do YouTube, aula não sei de quem, substituído pelas Escrituras. Não! As Escrituras são. Então você vai ler e estudar. Então por isso que Timóteo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino. Você quer repreender alguém? Baseado na Bíblia, é o que eu brinco, né? Às vezes eu não quero fazer uma coisa que eu não gosto. Aí o meu filho pede um negócio, ele pediu um negócio, cortando a história, eu fiz assim, cadê o versículo, cadê o versículo, cadê o versículo, onde que está o princípio moral, onde que está, tá bom filho, pode ir. Eu não estava fazendo nada de errado, é só que eu não gostava. Eu não estava fazendo nada de errado. Nada. Não consegui encontrar. Então, vai lá, filho. Eu me iria, mas vai. Né? Não tem problema. Analogia da fé. Né? Então, a Escritura interpreta a própria Escritura. A nossa interpretação deve ser consistente com o conjunto de toda a fé cristã revelada na Bíblia. Então você lê um versículo, lembra que versículo foi posto pelo homem, há pouco tempo atrás. É só para a gente achar fácil, né? Senão a gente vai falar assim, na linha tal, conta aí que linha que estava, mais para cá, estão achando essa parte do texto? É um índice, né? O versículo e capítulo para a gente achar mais fácil. Ela não é inspirada. Agora, você está lendo ali um trechinho, você não entendeu o princípio básico, leia para cima e para baixo. Não entendeu, leia o capítulo. Você não entendeu, leia o livro inteiro. Não entendeu, leia a Bíblia inteira, para você entender o que está acontecendo ali. Não, acontece que a gente pega um pedacinho, um trechinho e quer fazer um negócio em cima disso. Sentido literal, minha opinião. Aqui começam pontos de discordância. Eu sou literalista até onde o texto é literal. Quando ele deixa de ser literal, eu também deixo de ser, porque é um texto. Então, devemos buscar o sentido literal ou normal das palavras. Não, essa palavra quer dizer que tal. Não, a hora que ele falou desamarra a sandália, é para desamarrar a sandália. Tinha uma sandália no pé de alguém que tinha uma forma de amarrar, não sabemos como era, e o cara soltava e tirava a sandália. É isso que quer dizer desamarrar a sandália. Não tem outro sentido que não seja. Agora, o princípio por trás daquilo, que era o servo que fazia. Aí vem o ensinamento. Né? Então, esse daqui, ó, para quem estava buscando sentido. Veja só. Abra a sua Bíblia aí em Lucas 10, 30, ou 30. Tem lá a famosa parábola do bom samaritano, certo? É assim que a gente chama esse trecho da Escritura. Bem rapidinho, vamos lá. Lucas 10, 30. Tá certo a referência que eu fiz? Acharam aí? Sim. Legal. Vá comparando, não dá, pelo tempo aqui eu não vou ler. Vá comparando. Olha era legal a gente fazer e lembrar da historinha. Talvez tenha alguém que não lembre da historinha, né? Mas olha a explicação que já foi dada. Veja. Vamos falar do bom samaritano? Olha lá. Quem eram os salteadores? Era o pecado. Então, os salteadores aqui eram pecado. O homem atacado que caiu, o homem atacado foi o homem que caiu no pecado. Desculpa, essa palavra tinha que estar aqui. O homem atacado foi o homem que caiu no pecado. Do homem o levita e sacerdote é o exemplo da lei que não salva. Porque o levita e o sacerdote passaram e não fizeram nada por ele. Então a lei
E a coisa não salvam, porque o cara continuou no problema. Certo? Olha que legal. Aí vem o bom samaritano. Não, é o Senhor Jesus. Não, o bom samaritano que é o Senhor, porque esses, o levita e o sacerdote, não salvaram, não fizeram nada pela pessoa. Mas o bom samaritano, que é o Senhor Jesus, fez. Aí vem o vinho. O vinho nada mais é que o sangue do cordeiro derramado sobre as feridas. Aí a gente tem a pessoa levanta do chão, não é? Ah, isso aqui é o novo nascimento, que ela estava morta lá nos pecados, ninguém ajudou. O bom samaritano, que é o Senhor Jesus, foi lá e a resgatou e levantou. Então ela teve um novo nascimento. Aí a gente tem o jumento, é o evangelista. O que está explicando? Eu e você para fora da igreja, mas para fora do portão depois. Eu fiz rapidamente a hermenêutica e exegese e já apliquei o significado. Nossa. Vamos lá. A estalagem é a igreja. Olha só, então eu vou, pego o pecador, apresento o Senhor Jesus, que o resgata, e eu jogo ele aonde? Na igreja, não é o que a gente faz? Vamos lá na minha igreja. Você não quer apresentar o evangelho, você fala, vai lá conversar com o meu pastor. Você vai, não, a responsabilidade é sua. Quando chegou para mim, eu falei assim, mas por que você está me trazendo? Não tem nada com isso não, ele é seu amigo. Conversa com ele, eu não. Né? Ah, é a igreja. Dono da estalagem é o pastor. Aí as duas moedas, batismo e Santa Ceia. Até que eu volte. Segunda vinda do Senhor Jesus. Ok? Então veja, a gente tem aqui uma interpretação alegórica total de um texto que, na minha opinião, tem nada a ver com o que foi colocado aqui. Agora, é mentira que o Senhor Jesus salva? Não. É mentira que ele vai voltar uma segunda vez? Não. É mentira que existe batismo e Santa Ceia? Não. É mentira que existe pastor? Não. É mentira que existe uma coisa que se chama igreja? Não. É mentira que existe... Não. É mentira que existe um novo nascimento? Não. Mas não tem nada a ver com o texto. A pessoa não leu antes? Não sei. Ok? Então, esse é um exemplo clássico que a gente tem. Para a gente terminar. O contexto, né? O contexto deve... A gente deve entender o contexto imediato dos versículos que estão circundando. A gente já falou do caso do véu, por exemplo, das mulheres. Interpretação do autor. Compreender a intenção original do autor humano no que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que o autor humano estava querendo dizer ali, ou que ele disse ali? Intenção do autor é crucial, então eu sempre tento colocar as lentes da pessoa que está escrevendo. O que estava acontecendo com João quando ele escreveu o Apocalipse? Por que ele escreveu o Apocalipse daquela forma? Tem uma razão. Aí você vai entender. Interpretação cristocêntrica. A Bíblia não foi escrita para você. Você não é o centro das Escrituras. Eu lamento se você achava que Deus ia escrever e fazer tudo isso por você. Não. Você não é o centro das Escrituras. Todas as passagens de capa a capa apontam para o plano redentor do Senhor Jesus e para a glória dele. Começa lá em Gênesis 3,15, a gente tem o proto-evangelho e vai até o final. Você não é o centro das Escrituras. Tá bom? Então, para a gente terminar, cadê minha conclusãozinha aqui, ó? Algumas coisas para você pensar. Como que então a hermenêutica pode influenciar a sua ou a nossa compreensão da doutrina de justificação? Para você pensar. Quais são os desafios modernos que a gente tem na interpretação da Bíblia? Nós temos alguns desafios modernos. A hermenêutica, que eu chamo aqui de reformada, ela é essencial para a correta interpretação e aplicação das Escrituras. Ao seguir seus princípios, há uma garantia de uma abordagem fiel e reverente à palavra de Deus, sempre buscando glorificar a Cristo na nossa vida. Ok? Até aí, como estamos? Comentários?
Traumas, angústias. Então vamos lá. Já que você não quer, vocês preencheram lá um negocinho, depois olha, falta para nós. Cadê a pastinha? Não chegou aqui na frente. Pô, ui. Chegou uma pastinha para você. Só fazer isso. Quem não fez a avaliação, passa aqui para frente, ó. Ou passa as folhas. Daqui a pouco termina a aula. É legal você fazer a avaliação. Tá faltando lápis aí? Tem lápis aí? Tem lápis aí? Tira aí, Sandro, vou pegar os lápis. Tem lápis. Vamos lá, eu vou usar uma outra forma aqui da gente olhar, que talvez fique mais prático e fácil da gente olhar algumas ferramentas aqui. Legal. Anote, dessa vez assim, fica prático talvez se você tirar alguma foto. Deixa eu voltar aqui pro... Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que eu vou fazer aqui é, eu vou entregar algumas ferramentas que são possíveis e passíveis de uso. Nem todas você vai gostar, nem todas têm um celular. Eu não dou suporte para nenhuma delas. Beleza? Eu não estou conseguindo, então, querido. Eu não dou suporte técnico, até porque várias delas aqui eu não conheço profundamente. Então, descubra, são ferramentas. É mais para você... Deixa eu mudar isso aqui de tela. Onde está a tela? Para cima. Isso. Então vamos lá. Ficou no azul, tá uma porcaria de enxergar, não é isso? Deixa eu ver se eu tiro o fundo preto daqui, mas aí vai sumir o texto branco. Isso bem. Sim. Tá mais ou menos? Então vamos lá. Eu vou clicar nessas ferramentas aqui e mostrar de maneira rápida, tá? Não vai ser exaustivo o que eu vou fazer aqui. Tem de todos os gostos. Vai indo do que eu acho mais fácil para mais difícil. Sim, algumas delas têm material em português, mas elas estão em inglês. Então a gente tem alguma limitação com ferramentas boas. Eu vou ter que virar para lá para eu conseguir enxergar para vocês. A gente tem uma limitação com material em português. Então, esse cara aqui... Aí está abrindo o browser desse lado. Deixa eu mudar meu browser para cá. Vou pegar o cara daqui e empurrar para cá. Então olha, esse aqui é está na internet, não tem custo, de grátis. Você consegue vir aqui, olha, tem a Bíblia online, tem dicionário bíblico, olha, os comentários que estão dizendo, se você gosta Cara, eu vi um negócio que eu tenho que falar rápido. Eu vi essa semana de um... Sabe esse negócio que a gente está fazendo é a opinião dele, tá? Pão diário, dá versículo, vídeo de 5 segundos ou 3 minutos, que é o máximo que a gente ouve hoje em dia, o Instagram limita o que a gente vai fazer. Cara, o cara falou assim para mim, Elcio, nós brigamos tanto na reforma para dar a Bíblia para o povo, e nós agora, de maneira sutil, estamos tirando a Bíblia do povo. Porque a hora que a gente dá um versículo, a gente dá esse pão diário, a hora que a gente dá esse negócio, dá tudo mastigado. Ninguém vai mais para as Escrituras. E nós estamos voltando ao que era no passado. Então a nossa igreja está se limitando a esse grãozinho que nós estamos dando para ele. A gente não incentiva mais ele estudar a Bíblia. A caixinha de promessa. Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, do jeito que ele falou para mim. É a caixinha de promessa. Parecido, né? Mas aí tem, tá vendo? Tem bastante conteúdo. Então esse é um site. Vamos para o outro. Perdão? A freestyle daí? Você gostaria também de esperar lá fora? Então aqui a gente tem outro, olha. Bíblia online, bem fácil.
Ó, tem bastante conteúdo em português, várias versões de Bíblia. Tá vendo? Tá vendo? Tudo que é de graça é um custo, né? Então, tá vendo? Olha, você tem as Bíblias aqui, dá para você fazer comparações da Bíblia. Então você não precisa comprar a Bíblia, você tem vários tipos de versões. Olha aqui, todas elas aqui, de maneira para você ter acesso. Tá vendo? Mais um. Olha lá. Mesma coisa, qual é o versículo, de onde que você quer ler, pesquisar. Essa tem uma Bíblia interlinear, é muito legal. Então vamos achar aqui, por exemplo, um texto de Gênesis, capítulo 1, vai ser rápido. Olha o que ele faz, de grátis. De grátis. Então ele coloca para você, só que o que acontece? Está em inglês. Então eu tenho um Novo Testamento impresso, interlinear inteirinho, grego, inglês, português, né? Que eu olho. Mas ele faz isso. Então se você conhece um pouquinho, dá para você ouvir, ó. É assim que eles leem. Então se você pegar Tá vendo? Aí ele faz uma ponte já para você traduzir no Google Tradutor e ele mostra aqui o strong da palavra. Você clica aqui e ele te mostra o que a palavra significa, quantas vezes ela apareceu, por que ela foi traduzida, etc. Um comentário só, o strong já é uma ferramenta antiga, né? Tem muito conteúdo bom, mas tem coisa bem melhor do que o strong que a gente tem. Até por isso que o strong normalmente é de graça em qualquer lugar. Ele já perdeu aquela coisa. O strong ele dá a palavra sempre no infinitivo, ele não faz as declinações, etc. Então às vezes você usa, não, porque no strong está dizendo isso. Não, querido, com essa declinação nesse texto não é isso que está dizendo. A intenção aqui era outra. Mas é uma ferramenta muito boa, né, da gente estudar. Olha, tá vendo? Isso é de graça. Você mostrou ali só o hebraico ali, porque hoje em dia também tem muita gente interpretando as letras hebraicas, né? Porque eu sei que cada letra significa uma palavra e tal. Então, não é bem assim não. Pega o alfabeto hebraico. É pictograma também. Não, pega isso sozinho. Eu não sou linguista, e agora daqui para frente eu vou com muito cuidado, porque eu estou pisando em terreno pantanoso que eu sou inseguro. A língua hebraica, uma língua dura, ela tem um alfabeto. Quando a gente olha as línguas orientais, aí aqueles símbolos significam uma expressão, uma palavra. Não é o que eu entendo aqui. Se tiver algum hebraísta aqui, me corrija, mas é um pouquinho que eu sei. Não, isso aqui tem um alfabeto. E aí tem as palavras. E aí você tem que entender. O problema aqui é que a gente tem falta de consoantes. Aí começa a estrutura do hebraico, tá? Mas eu não penso dessa forma. Então, tá vendo? Então é uma ferramenta gratuita. Então você fala assim, pô, eu não consigo. De grátis. Você precisa estudar. Mais uma. Essa tem um aplicativo, sempre que aparece. Só que você sabe que tem, então, para a versão para o celular. Eu não dou suporte. Tá? Então, explica qual é o aplicativo e tal. E aqui tem, acho que essa aqui é só pelo aplicativo. Aí o que ele tem aqui são só as escrituras só. Tem as escrituras aqui, etc. Mas tem versão para o aplicativo. Um comentário gratuito aqui, olha. É um site norte-americano, mas tem a versão em português. Ele tem várias línguas, tá vendo? Então aqui eu já deixei em português, o meu atalho aqui para português. Então você tem aqui comentários, olha, tem um panorama do Antigo Testamento, do Novo, tópicos especiais, tem bastante material aqui dentro. Mais um. Aqui a gente já começa a passar um pouco para o inglês, desculpe. Né? Mas você tem bastante conteúdo aqui também para estudar. Tem aplicativo. Mais um. Opa. Mais um. Este daqui é legal por uma coisa, ele tem várias versões tem aplicativo para celular e aqui é o único lugar que eu sei que está disponível a revisão da NVI, feita agora. A última versão da NVI está aqui no Universo, eu tenho aqui. Tá? Então é o único lugar que eu tenho de grátis. Você tem aqui. Tá
vendo? Então é em inglês, mas você tem os aplicativos, olha. Tem Bíblia para criança, tem um aplicativo para criança, etc. Dá para você usar. Mas esse... Tá vendo? As interfaces são diferentes, as propostas são diferentes. Aí esse aqui tem alguns vídeos. Você consegue ter bastante material para estudar aqui, ó. Esse aqui foi um dos primeiros que eu usei na minha vida. Esse aqui não existia celular ainda. Já existia isso aqui numa telinha de um Windows. Este cara aqui, ele lembra o Logos, né? Depois eu posso abrir, deixa eu ver se o Logos está aberto aqui. Eu já abri, porque ele demora um pouquinho. Deixa eu abrir rapidinho o Logos aqui, deixar aberto. Ele demora um pouquinho, ele é pesado. Logos. Enquanto ele abre, a gente volta para cá. Então, esse cara foi um dos primeiros que eu... Cadê o browser? Tá aqui. Esse eu acho legal, tá? É gratuito, tem bastante coisa para você estudar. A interface dele é em inglês. Mas olha só, ele já dá uma carinha de um negócio mais power. Esse aqui, um dos primeiros que eu usei na vida, foi esse cara aqui. Vamos para frente. Cadê o... Aqui. Este cara aqui atualmente, quando eu estou desesperado na rua, não sei o que, eu preciso fazer um negócio rápido, é o cara que eu mais uso. De graça. Olha o que ele tem. Olha o que ele tem. Tem a Bíblia interlinear, tem Lexo, tem Strong, tem Moody, tem Audi, tem sermão pronto, tem a Bíblia, você faz ela em paralelo. Você pega a versão que você quiser aqui. Olha o que tem de mapa, atlas, livros apócrifos, dicionário, livraria, sermões. Isso aqui tem mapa, eu já falei, né? Já tem os mapas aqui. Tem concordância bíblica, a Bíblia interlinear. Eu gosto muito, tá, deste cara aqui. Quando eu estou desesperado, preciso fazer algo rápido, esse cara me salva bastante. Esse cara aqui, esse e alguns outros teólogos que usam também. Isso é muito legal. Esse é bem conhecido, talvez você tenha aí, né? Instalado. Esse cara aqui é o que eu uso hoje em dia para, em vez de ficar rabiscando minha Bíblia e escrevendo, você escreve em cima do escrito e tal, e se um dia vai estudar, não entende nem mesmo o que você escreveu naquela época e não entende por que você escreveu aquilo. Né? Então eu uso bastante o Olive Tree porque ele deixa você fazer anotações, indexa por anotações, por tags, etc. Então, se vocês verem, eu estou sempre assim no meio do estudo, tal, não estou respondendo no WhatsApp, estou fazendo minhas anotações ali em cima do Olive Tree. A Bíblia.com também é um cara bem fácil de usar, o nome dele é bem simples, olha, ele vem com uma biblioteca aqui, bem legal. Olha, vários tipos de Bíblia, tá vendo? Comentários. Tá vendo como tem bastante coisa? Eu não terminei. Mas esse cara aqui... Bom. Carregou. Ele tem aplicativo pro celular. Aí a gente tem... Eu sei que já tocou o cara, mas deixa eu só mostrar o Logos, que muita gente pergunta. Esse cara aqui hoje... Até onde eu entendo, ele é o cara mais... deixa eu trocar a tela, né? Senão vocês não vão colocar ele aí para vocês. Só um minutinho. Ó. Essa aqui é a carinha do Logos. Ele está em preto porque eu uso tudo preto, vocês já perceberam, né? Mas eu tenho aqui... Eu tenho uma biblioteca de mais de 1.800 livros dentro dele. E aí, quando eu faço uma referência bíblica, por exemplo, eu clico aqui, todas as janelas já se alteram ao redor. Tudo que eu quero fazer, todos os índices. Então, se eu mudo, ele altera tudo isso daqui, já faz referência para mim
ou ainda ele mostra o sentido das palavras. Quando um pastor fala assim, com todo respeito ao pastor, né? Ele fala que é difícil pilotar na contramão. Quando o pastor fala assim, a palavra apareceu tantas vezes, etc. Ele já faz essa contagem para a gente. Quer ver? Se eu vier aqui, por exemplo, eu criei aqui outro dia, eu estava fazendo um estudinho rápido, aí ele jogou na minha tela aqui, peraí, vou jogar aí para vocês verem. Eu acho que tem o Bible Hub, tem um em português, chama bibliaportuguês.com. Ótimo. Então tá vendo? A hora que você mostra aqui, ó, o que essa palavra quer dizer, como ela foi traduzida, em quantas vezes, de que forma. Aí você vai criando índices dentro dele, entre outras coisas. Então, esse cara faz muita coisa. E aí você vai vendo quantas vezes ela se repetiu, qual foi a mais traduzida, em que livro, etc. Porque foi. Então, eu posso achar todas as citações dela, onde foi e tal. Então, é super rápido. A minha pesquisa, então, o que acontece? Eu tenho que saber o que eu quero pesquisar, para onde eu quero ir e como é. Aí eu tenho que aprender. Esse cara aqui, não é de graça e tem um custo razoável. Mas esse cara é o que eu entendo que é o melhor que tem hoje. Ok? Era isso. Vamos dar uma passada rápida. Vocês viram que tem muita coisa de graça, tem bastante material para você estudar, fora as coisas que a gente tem impresso.